Fala galera do terceiro, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Na aula de hoje, então, a gente vai resolver alguns exercícios aí sobre a área das figuras semelhantes e pegar um pouquinho sobre os hexágonos regulares. Então, após vocês terem assistido a videoaula de teoria sobre a área das figuras, vamos para essa primeira questão da FUVEST. Ela fala assim, ó: no papel quadriculado da figura abaixo, adota-se como unidade de comprimento o lado do quadrado achurado. DE, galera, então olha para o DE aqui para esse segmento. E ele é paralelo ao BC. Ótimo, se eles são paralelos, quer dizer que as figuras vão ter aí o teorema das retas paralelas, então provavelmente esse ângulo que está abrindo aqui, galera, ele é exatamente igual a esse ângulo que está aqui, né? Então, o que mais que a gente tem? A gente tem também que esse ângulo que abre aqui, para o triângulo ADE, ele é exatamente igual para o triângulo maior, né? Então, para o triângulo ABC, ok? Dando sequência aí, o que a gente pode conversar sobre isso? Ele fala assim, ó: para que a área do triângulo ADE, então esse triângulo menor, vou até dar uma representada nele aqui, ó, vamos ver se ele... Opa, fechou legalzinho até, ó. Então esse ponto A, o D aqui e o E aqui em cima, galera, ele tem esse triangulinho menor, que ele tem esse ângulo azul aqui em destaque, né, que a gente vai deixar aqui, ó. Então, para que a área desse triângulo que eu acabei de desenhar seja metade da área do triângulo maior, né, do triângulo ABC, certo? Então, o que a gente pode já concluir logo de cara aí? Que a área do triângulo ADE, ele vai valer metade, né, 1/2 da área do triângulo maior, do ABC. Eu também posso falar, galera, em outras palavras, né, que a área do ABC, que é esse triângulo maior, ela é o dobro, né, 2 vezes a área do ADE. Só uma questão de notação aí, né? Dando sequência, ele pega e fala assim pra gente: a medida de AD, ou seja, esse segmento aqui, ó, que eu vou destacar com tinta azul, isso daqui, tá, gente? Que a gente não sabe, né? Você repara que a gente tem, ó, um quadradinho, 2, 3, 4, 5, e depois esse pedacinho não dá pra gente afirmar quanto que ele vale, certo? Na unidade adotada bom, eu quero saber então quanto vale isso, ó, esse X aqui. Para fazer isso, pessoal, eu vou comparar com o triângulo maior, com o ABC, que ele tem toda essa medida, ó, que vem daqui, né, do A até o B, certo? Eu vou fazer de outro jeito aqui, ó, deixa eu voltar isso daqui e fazer mais embaixo, né? Então, do A até o B. Do A até o B eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, eu tenho 8 quadradinhos aí medidos, certo? Para relacionar, então, isso, eu uso a área das figuras semelhantes. O que me diz a área das figuras semelhantes? Ela diz que eu posso relacionar as áreas. Então, eu vou relacionar a área do triângulo ADE, que seria meu triângulo menor, com a área do meu triângulo ABC. E aí eu vou pegar o representante de cada um desses triângulos. Então, o representante do ADE, ó, desse ADE, é o meu X, que é o segmento AD. Quem que é proporcional a esse segmento AD aqui, né, galera? No triângulo maior, é o AB. Então, repara que ele também está formando o ângulo azul, só que agora ele está no triângulo maior, ó, no AB. E ele tem como unidade 8. Só que eu não posso deixar assim. Quando a gente fala de área, eu tenho que sempre lembrar que isso daqui deve estar ao quadrado. Se fosse volume, né? Então, volume do ADE com o volume do ABC estaria ao cubo. Aqui é a única diferença que muda, tá? Só dando um spoiler das próximas aulas. O que eu posso escrever, então? Como vocês estão lendo aqui em cima, né? Eu posso falar que a área do ABC, ela é o dobro da área do ADE. Então, eu vou substituir aqui embaixo, ó, no lugar desse carinha do ABC, vamos ficar assim, ó, a área do ADE dividido por 2 vezes a área do ADE, né? Lembre-se que a área do ABC se transformou nisso daqui aqui embaixo. É igual, vou continuar aqui, hein? Vai ficar assim, x dividido por 8 ao quadrado. Bom, eu posso cancelar esse ADE com esse ADE. Eu vou ficar com 1/2, vem comigo aqui, ó, vai ficar 1/2 é igual a x dividido por 8 ao quadrado.
Eu posso aqui fazer dois caminhos possíveis. Então eu posso pegar esse quadrado, distribuir para esse cara e para esse cara. Resolveria isso, ó, 1 sobre 2 é igual a x ao quadrado por 8 ao quadrado, que é 64. Isso daqui é uma das maneiras possíveis. Ou eu posso pegar esse quadrado aqui, ó, e já extrair a raiz desses dois caras. Eu acredito que seja a maneira mais fácil. Então ficou em verde aí, eu vou apagar, é uma das maneiras possíveis, você pode resolver desse jeito. Como você também pode fazer isso daqui, que eu acredito ser a maneira mais fácil. Quando você tem quadrado de um lado, ele vai passar para o outro em forma de raiz. Então você vai ficar assim, ó, raiz de 1 por raiz de 2 é igual a x sobre 8. Lembrando que a gente está extraindo a raiz positiva, né? A negativa não tem medida aí para um triângulo, nesse caso. Então, a raiz de 1 dá 1. A raiz de 2 é raiz de 2 é igual a x sobre 8. Pessoal, se você resolver isso daqui, eu tenho certeza que você vai concluir o seguinte. Vou dar uma descidinha aqui, ó, de leve, tá? Então, eu tenho certeza que você vai concluir o seguinte, ó. Regra de 3 simples, né? Raiz de 2 vezes x é igual a 8 vezes 1. Portanto, o meu x é 8 por raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2, né? Fazendo a radiciação, nós vamos concluir que vai ficar 8 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Logo, a resposta é 4 raiz de 2. Certo? Essa é a resposta aí do meu exercício 1. Dando sequência, pessoal, nós temos um exercício um pouquinho mais elaborado, né? Esse daqui já é um pouco mais difícil do que o exercício 1. Deixa eu dar um zoom out aqui, ó. Ele fala assim, gente. A figura representa uma chapa de alumínio de formato triangular e a massa disso daqui total é de 1.250 gramas. Deixa anotado aí, ó. 1.250 gramas seria o ABC. Deseja-se cortá-lo por uma reta R, paralela, opa, se é paralela, quer dizer que ele vai ter as propriedades do teorema das retas paralelas. Lembra lá, ó, do exercício 1, esse ângulo aqui com certeza é o mesmo ângulo de baixo, né? Então, esse ângulo aqui, ó, da esquerda é o mesmo ângulo daqui. E o que mais, galera? Eu também posso afirmar que esse A aqui, ele é comum para os dois. Tanto para esse triângulo menor, que eu vou destacar aqui, ó, com grifa-texto verde, tá? Esse triangulinho menor ADE, quanto para esse triângulo maior, que eu vou destacar também com grifa-texto, só que agora nesse caso é laranja, né? Que a gente tem assim, ó, tá? Esse outro triângulo maior que seria o meu ABC, beleza? E aí ele pega e fala assim, gente, cortaram por uma reta paralela que intercepta AB nos pontos D, né? E o lado AC no ponto E, de modo que o trapézio BCDE tenha 700 gramas de massa. Gente, pensa comigo. Isso aqui tem 700 gramas de massa. Tudo tem 1.250. Quanto que tem aqui em cima, então, para o ADE? Vai me resultar em 550 gramas para totalizar aí 1.250. Olha o que ele fala. A espessura e a densidade da chapa são uniformes, quer dizer, são iguais, tanto aqui quanto aqui. Determina o percentual da razão AD por AB. Então, ele quer que você veja quanto que vale isso pelo todo aqui, né? Pelo AB, que seria o total. Ótimo. Isso a gente já está sacando que é alguma proporção de área. Mas é de volume ou é de área propriamente dita? Vamos fazer junto. Pensa comigo no seguinte, gente. A massa, ela pode ser relacionada pela densidade pelo volume. A densidade, por definição, é a massa pelo volume. Então, ó, se eu multiplicar a densidade com volume, eu vou concluir que a massa é D vezes V. Então, se eu substituir esse volume, pessoal, pela definição de volume dessa minha chapa, eu tenho certeza absoluta que a massa vai ser a densidade vezes a área vezes a altura, que a altura nesse caso, gente, é a espessura. Então, por exemplo, você tem isso daqui, né? Minha calculadora, ou o meu celular, fica até melhor para explicar. O meu celular, pessoal, ele na verdade é uma figura que ele tem área, volume e altura. A altura, nesse caso, seria a minha espessura. Então, se eu multiplicar a área pela espessura, eu calculo o volume disso. Pensa comigo então, ó, gente. Se a densidade para as duas chapas é igual, a altura delas também não teve corte, não teve nada, quer dizer que essa minha massa ela vai estar diretamente proporcional à minha área.
Então, para esse exercício específico, com essas especificações que ele disse, nós vamos julgar que a massa é proporcional à área. Com isso, eu posso dizer o seguinte, que a área do meu triângulo ADE, esse triângulo menor, sobre a área do meu ABC, que seria a chapa maior, né? Ela tem quem como representante? Então, o ADE tem como representante, né, o meu segmento AD. E o meu ABC tem como representante o AB que ele quis dizer. A gente não pode se esquecer que se você está relacionando áreas com segmentos, isso daqui tem que estar ao quadrado, né? Então, AD por AB ao quadrado. Galera, o que eu vou... Deixa eu até dar uma descidinha aqui, ó, uma deslocada melhor nesse vídeo para a gente continuar o exercício ali, tá? Então, as áreas relacionadas com os segmentos. O que eu posso falar mais ainda sobre isso daqui? Eu posso falar o seguinte, a área do ADE, ela tem 550 gramas, que seria proporcional, dividido pelo do maior, que tem 1.250. Isso daqui vai ser igual a AD dividido por AB ao quadrado. Se eu simplificar aqui, pessoal, então, ó, esse zero com esse zero. 55 por 125, se eu simplificar por 5 em cima e embaixo, né, não altera o resultado. Então, eu vou ter 11 dividido por 125 por 5. Isso daqui vai dar 25, é igual ao AD dividido pelo AB ao quadrado. Aquele esqueminha que eu expliquei para vocês. Esse quadrado ele fica muito mais fácil se você extrair a raiz desse cara e extrair a raiz desse cara aqui embaixo. Logo, então, o meu AD, gente, eu vou fazer uma divisão aqui, ó. O meu AD dividido pelo meu AB, ele vai ser igual a raiz de 11 dividido pela raiz de 25. A raiz de 11, ele te deu aí no exercício, gente. Quanto que vale essa raiz de 11? Vale 3,32. A raiz de 25 vale 5. Logo, galera, olha que interessante, né? Esse valor percentual que nós vamos ter é o seguinte, 3,32 dividido por 5, nós vamos obter, então, que esse meu AD dividido pelo AB, ele vai ser igual a 0,664. Se eu quiser saber valor percentual, eu vou multiplicar isso daqui por 100. Então, a minha vírgula, que ela está aqui, né, no 0,664, ela vai ficar assim, gente. Multiplicando por 100 isso daqui, né, para saber em porcentagem, teremos 66,4% aí de proporção. Gente, então as áreas estão concluídas. Aí é o seguinte, ele tem outros dois exercícios, que seria esse 3 e esse 4, que vão envolver triângulos. É meio estranho porque ele relaciona as duas coisas. Aí a área dos hexágonos com a área dos triângulos. E para isso a gente precisa saber um pouquinho da teoria. O que diz essa teoria para a gente? Ela diz o seguinte, o triângulo equilátero ele tem duas coisas importantíssimas. A altura dele, que é lado raiz de 3 sobre 2, a gente já conversou sobre isso em aulas anteriores, e a área, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Importantíssimo esses dois conceitos. Dá um print, pega essas duas notações aí, nota e anota, tá bom, gente? Muito importante isso daí. O que mais que a gente precisa saber? Que o hexágono regular, né? Então, adiciona ali em cima. O hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Esses triângulos equiláteros, pessoal, se você for ver, né, anteriormente eu tinha te dito que a área de um triângulo sozinho equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se você tem 6, vai ficar 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, esse é o hexágono regular, 6 triângulos equiláteros. Nós temos também uma outra figura que ela é bem interessante, que é o octógono regular. O octógono regular ele é formado por 8 triângulos isósceles. Isso que eu estou te apresentando aqui na direita é como é que você calcula a área dele. É muito difícil a gente pedir para decorar isso, né? A gente pede para entender como é que chegou nessa área. Essa área é calculada como sendo uma diferença entre um quadrado que você desenha no octógono, que no meu caso aí seria o GFED, e você subtrai dessas diferenças. Tá vendo lá embaixo, ó? Você tem o B, E, Azinho e o L. Você tem 4 triângulos retângulos iguais a esse.
Tem esse aqui embaixo, tem lá no F um, tem lá no G outro, tem lá no D outro. Então fica atento aí para essas notações, galera, elas são bem interessantes. O octógono ele é mais difícil de cair. Então, resumindo, o hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros, o octógono por 8 triângulos isósceles. Legal? Eu sugiro até vocês tentarem fazer esse exercício, ele é bem interessante aí como complemento. Esse exercício ele pede para a gente demonstrar, né, a área do octógono, tá aqui uma figurinha que você pode te auxiliar nisso daí. E a gente tem esse exercício 2 do Mackenzie que ele já é um pouco mais complicado, ok? Mas também fica de dica aí para quiser tentar fazer ele. Bom, dando sequência então, galera, nós temos esse exercício 3 da FGV. Ele fala assim, ó, na figura plana abaixo, os triângulos ABC e o CDE são equiláteros. Opa, ó, ABC e o CDE. O do meio não, mas a gente já vai conversar sobre ele. Os lados medem 4, então aqui tem 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, certo? Aqui tem 6 centímetros e 6, respectivamente, né? Ele falou pra gente. Calcule a área do quadrilátero ABDE. Então, vamos juntar 3 triângulos, sendo que 2 deles são equiláteros. O do meio, que é esse BCD, você já está percebendo que ele não é equilátero, mas dá pra gente calcular ele. Pensa comigo aqui, ó. Os equiláteros, eles não têm sempre 60 graus, isso que eu estou marcando com tinta vermelha aqui, né? Ó, 60 graus tudo aqui. Então, se aqui tem 60 graus, galera, aqui tem 60 graus, 60 mais 60, 120. Quer dizer que aqui no meio também tem 60 graus. Então, esse ângulo aqui, para formar o 180, que seria a nossa meia volta completa, ele também tem 60. Logo, a gente vai calcular a área de 3 triângulos. 2 deles são bem fáceis. Esse do meio é um pouco mais complicado. Então, a área do ABDE, galera, ela é bem tranquila e bem fácil. É a área do triângulo ABC, que é equilátero, mais a área do triângulo BCD, que ele é um triângulo que não é equilátero, tá? Ele tem medidas diferentes, mais a área do meu triângulo CDE, que é equilátero também. Então, o grande pega desse exercício que eu tenho que fazer aqui de canto para vocês é como é que calcula a área do BCD, tá? Como é que calcula a área do BCD, que é esse triângulo do meio? Quando nós temos dois lados, né, que nesse caso seria o lado BC, o lado CD e um ângulo no meio deles, pessoal, a gente pode utilizar essa equação aqui, ó. Então, a área do BCD vai ser o lado 4 vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo, que nesse caso é de 60 graus, dividido por 2. Uma equação que ajuda demais a gente aí nos exercícios, tá, gente? Cai bastante. Então, você tem dois lados e um ângulo no meio. Esse lado, vezes o seno do ângulo do meio, dividido por 2, a gente calcula isso daí. Ó, 4 vezes 6 dá 24, dividido por 2, isso daqui vai dar 12. Então, a área do BCD vai ser igual a 12 vezes seno de 60, galera. Isso daqui dá raiz de 3 sobre 2. 12 por 2, isso dá 6. Então, nós vamos concluir com 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Esse é o valor do meu BCD. Era o mais difícil, porque agora é só a gente substituir, né? Então, a área do ABDE vai ser igual. Esse primeiro triângulo ele é equilátero. Lembra que para o equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais 6 raiz de 3, mais, para esse meu último, ele também é equilátero, ficaremos com 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado dá 16. Dividido por 4, ó, deixa eu até mudar a cor aqui, ó, desse marca-texto. Então, 4 ao quadrado vezes 4, galera, dá 16. Por 4, isso daqui vai dar 4. Então, vai ficar 4 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. 6 ao quadrado dá 36. 36, pessoal, por 4, isso daqui vai dar 9. Então, vai ficar 9 raiz de 3.
Como os três termos eles têm raiz de 3, é só a gente somar os da frente. Então, 4 com 6 com 9. 4 com 6 dá 10. 10 com 9, isso daqui vai dar 19 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a resposta do meu exercício 3. E para finalizar, então, gente, o exercício 4, ele é bem interessante. Olha só, ele fala assim, a figura representa 7 hexágonos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o central 7. Galera, aí ele pega e fala assim, ó. De lado 1, né? Então tudo do lado 1, lado 1, lado 1, tá. E um hexágono maior, cujos vértices coincidem com os centros dos 6 hexágonos menores. Então, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Formou esse hexágono central. Então, a área do pentágono achurado é igual a... Gente, o pentágono achurado, eu vou dar um zoom aqui para você observar uma coisa bem interessante dele. É essa figura aqui. Só que lembra que eu falei para vocês que o hexágono, galera, ele é formado por 6 triângulos equiláteros? Vamos fazer para esse daqui, ó. Ele tem aqui, né, um triângulo, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Concorda comigo? Se eu fizer exatamente a mesma coisa para esse que está achurado, ó, aqui eu tenho um triângulo equilátero, certo? Em azul aí que eu já estou fazendo com vocês. Aqui, ó, eu teria outro. E aqui eu teria outro. Certo? O terceiro C. Olha lá, ó. Então, galera, seriam 3 que estou aqui. Só que ele está achurado na metade, né? Então, esse pedaço aqui, ó, ele é metade do meu triângulo equilátero. Como é que eu sei que é metade, né? Aqui também é outra metade? Sim, é outra metade. Por quê? Porque essa união de centros me diz isso. Se eu tenho a figura geometricamente perfeita, quer dizer que aqui esse segmento, por estar centro com centro, é a metade. Então, metade com metade dá 1. Juntando duas metades dá 1. Mais um outro triângulo aqui que está achurado, quer dizer então que essa minha área que ela está achurada, né? A área achurada, ela nada mais é do que 2 triângulos, o que, gente? Equiláteros, certo? São 2 triângulos equiláteros. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor a figura. Então, se eu tenho 2 triângulos equiláteros, galera, a área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado vale 1, né? As figuras todas têm lado 1, vai ficar assim, ó, 2 vezes 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ó, o 2 em cima com o 4 dá para simplificar, né? Então, 2 com 4 vai ficar 2. 1 ao quadrado é 1. Então, a gente vai ter como resposta raiz de 3 sobre 2, tá? Centímetros. Não tem nem unidade, né? Unidades de medida. Então, raiz de 3 sobre 2, unidades de medida de área. Certo? Grande abraço e até o próximo.